Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Elodie sempre acreditou que sua vida com Mark duraria para sempre. Mas certa manhã, tudo desmoronou. Um acidente brutal arrancou-lhe o homem que amava, deixando um vazio imenso e uma dor insuportável. Contudo, a perda mais amarga não veio da morte do marido, mas sim da sua própria família. Apenas alguns dias após o funeral, a família invejosa e desdenhosa de Mark deixou claro que ela não era mais bem-vinda. Olharam-na com olhos frios, murmuraram insinuações e praticamente a expulsaram de casa, privando-a de tudo que a fazia lembrar do homem que amava. A casa que fora seu refúgio tornou-se agora um símbolo de humilhação e traição. Elodie se viu sozinha em um pequeno apartamento, sem dinheiro, sem amigos próximos, mas com uma determinação silenciosa e ardente. Ela sempre teve um dom: cozinhar. Desde criança, sabia transformar os ingredientes mais simples em criações que encantavam o paladar e o coração. Mas o que ela preparava agora não era apenas uma refeição simples, era uma arma, uma forma de vingança, uma mensagem silenciosa, porém devastadora, para aqueles que pensaram que poderiam destruí-la. Cada gesto em sua cozinha era preciso, cada sabor cuidadosamente calculado. Ela misturava especiarias com a mesma meticulosidade de quem tece um mapa, cada lote se tornando um passo rumo ao seu triunfo. Os aromas pairavam no ar, doces e convidativos, insinuando uma surpresa que ninguém poderia imaginar, porque Elodie não era simplesmente uma viúva desolada. Ela era uma mulher furiosa, inteligente e talentosa, e iria mostrar a todos com uma sutileza cruel, porém magnífica, que por trás de sua aparente vulnerabilidade residia uma força capaz de subverter o destino. E em breve, aqueles que a expulsaram de suas casas provariam sua vingança, de uma forma que jamais esqueceriam. Algumas semanas haviam se passado desde que Elodie fora demitida. A dor e a raiva não haviam diminuído, mas encontraram uma válvula de escape: sua culinária. Seus pratos, criados com uma precisão e um refinamento quase artísticos, pareciam quase vivos. Certa manhã, enquanto preparava um assado de ervas e uma sobremesa de chocolate que sabia que ficariam perfeitos, a campainha do seu apartamento tocou. Surpresa, ela abriu a porta e encontrou a irmã e o cunhado do marido, visivelmente constrangidos. Elodie, nós ouvimos dizer que você tem. Gaguejou a cunhada com os olhos baixos, um talento para cozinhar. Adoraríamos provar seus pratos. Elodie os observou por um instante, um sorriso misterioso brincando em seus lábios. Claro, disse ela calmamente. Se quiserem, podem jantar aqui esta noite. Ao cair da noite, a mesa estava magnificamente posta, toalhas de mesa brancas imaculadas, velas tremeluzentes e pratos que pareciam ter saído de um restaurante 5 estrelas. Aromas inebriantes pairavam no ar, e a família de Mark, nervosa e intrigada, sentou-se com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Chegou o primeiro prato, um aperitivo delicado de cores vibrantes, onde cada ingrediente parecia ter sido cuidadosamente escolhido para despertar os sentidos. Na primeira garfada ficaram surpresos, o sabor era excepcional, quase mágico. Seus rostos revelavam uma mistura de espanto e constrangimento. Elodie, uma mestre de cerimônias calma e segura de si, observava-o saborear cada mordida. Cada gesto, cada sorriso educado deles aumentava a tensão no ar. Ela sabia que eles estavam começando a entender. Aquele que eles consideravam fraco e derrotado agora estava no controle. E enquanto aguardavam o prato principal, Elodie assegurava que cada prato carregasse não apenas a perfeição culinária, mas também uma lição silenciosa. Sob sua aparente calma, escondia-se uma mulher que não esquecia nada, e que sabia exatamente como fazer pagar aqueles que a haviam traído. Após a entrada e o prato principal, a família de Mark achou que já havia provado a excelência. Mas Elodie havia guardado o melhor para o final. Ela se levantou com uma calma quase régia e desapareceu na cozinha. Alguns minutos depois, reapareceu com uma bandeja cuidadosamente coberta com um pano branco. Sobremesa. Ela anunciou suavemente, quase num sussurro, deixando o suspense no ar. Quando ela revelou os doces, os olhos dos sogros se arregalaram. Cada bolo, cada tartelete, cada chocolate parecia ter sido esculpido por um mestre confeiteiro. Mas não foi apenas a beleza que o surpreendeu. Elodie havia incorporado um detalhe sutil e inesperado. Em cada prato, gravada no chocolate ou caramelo, havia uma pequena frase. Quem subestima uma mulher pode perder muito mais do que imagina. A tensão aumentou imediatamente. Rostos pálidos, sussurros constrangidos, a culpa começou a transparecer em seus olhos.
Eles haviam expulsado Elodie, acreditando que ela não era nada, e agora? Percebiam que a mulher que haviam humilhado possuía um talento e uma inteligência que jamais suspeitaram. Quando finalmente provaram a sobremesa, a perfeição do sabor, o equilíbrio de texturas e aromas era tão intenso que pareceu dominá-los com uma mistura de vergonha e admiração. Não sabiam se era magia culinária ou um ato de vingança refinada. Elodie ficou sentada em silêncio, observando-os. Não disse nada. Não precisava de palavras. Seu olhar, repleto de dignidade e determinação, dizia tudo. Aquele jantar, que eles pensavam ser uma simples degustação, era na verdade um lembrete brutal. A força e o gênio de Elodie eram muito mais poderosos do que o desprezo deles. E naquela noite, ao saírem do apartamento com o coração pesado e os pensamentos confusos, Elodie sorriu por dentro. Ela havia vencido a primeira rodada, e sua vingança estava apenas começando. Alguns dias após o memorável jantar, a família de Mark não conseguia tirar a imagem de Elodie da cabeça. Cada sabor, cada detalhe da refeição voltava à memória, causando-lhes sentimentos de humilhação e fascínio. Estavam curiosos, mas também envergonhados, e era exatamente isso que Elodie queria. Então, certa manhã, ela enviou-lhes um convite, um almoço para a reconciliação. As palavras pareciam humildes e educadas, mas por trás de cada letra havia uma intenção precisa. Quando o dia chegou, eles estavam hesitantes e cautelosos. Elodie os recebeu com um sorriso impecável, sua calma e graça dissipando imediatamente qualquer resquício de arrogância. Ela os conduziu ao seu apartamento meticulosamente decorado, onde cada detalhe exalava elegância e requinte. A refeição começou, mas desta vez Elodie escolheu um menu mais simbólico. Cada prato representava uma lembrança da vida que compartilharam com Mark. Receitas que ele adorava, sabores que evocavam momentos felizes, mas aprimorados pelo talento de Elodie. Enquanto provavam, seus olhos se encheram de lágrimas. Nostalgia e culpa se misturaram ao prazer, e eles compreenderam que Elodie não era apenas uma cozinheira excepcional. Ela havia transformado suas emoções, sua dor e seu talento em uma arte que os confrontava com seus próprios erros. Em seguida veio o ponto alto da refeição, um prato exclusivo, uma criação única. No prato, uma palavra simples estava escrita em chocolate derretido. Subestimar uma mulher é um risco que você não pode se dar ao luxo de correr. Eles permaneceram em silêncio, sem conseguir falar. Elodie os observava serena e vitoriosa. Ela não precisava gritar sua vitória. Havia vencido com elegância, inteligência e criatividade. Este almoço não foi apenas uma refeição, mas uma lição memorável. A família de Mark saiu com uma mistura de respeito, admiração e vergonha, enquanto Elodie, mais forte e confiante do que nunca, estava orgulhosamente em sua cozinha, pronta para transformar cada injustiça passada em uma demonstração de seu poder e talento. Depois de dar uma lição à família de Mark, Elodie sentiu que sua vida tomou um novo rumo. Sua cozinha não era mais apenas um refúgio ou uma arma de vingança, era uma porta de entrada para o seu futuro. Ela decidiu transformar sua paixão em algo maior. Ela começou modestamente, compartilhando suas criações com amigos e conhecidos. Mas a fama se espalhou rapidamente. As pessoas acorriam a ela, ansiosas para provar os pratos de uma mulher cuja reputação de talento e dignidade começava a crescer. Cada prato que ela servia era uma obra de arte, mas também um símbolo. Mesmo depois de ser traída e humilhada, Elodie se reergueu com graça e inteligência. Certo dia, um renomado crítico gastronômico descobriu por acaso seu pequeno restaurante improvisado. Depois de provar seus pratos, ele escreveu uma resenha elogiosa que viralizou. As reservas começaram a chegar em grande número, a mídia se interessou por sua história e Elodie se viu sob os holofotes. E à medida que sua fama crescia, a família de Mark observava de longe, sem palavras. Aqueles que a haviam perseguido e desprezado não podiam mais ignorar seu talento ou seu sucesso. Cada triunfo de Elodie era uma resposta silenciosa, porém retumbante, à arrogância do passado deles. Para Elodie, tudo isso não era apenas uma questão de vingança. Era a prova de que nenhuma traição ou humilhação poderia quebrar uma mulher que acreditava em si mesma. Sua cozinha, antes um simples refúgio, havia se tornado sua arma mais poderosa e sua maior vitória. Sentada em seu novo restaurante rodeada de luz e risos, ela sorriu. A dor ainda estava lá, mas agora era apenas uma força motriz. E em cada prato que criava, Elodie deixava uma parte de sua alma, transformando o passado em um triunfo retumbante. Poucos meses depois, Elodie transformou seu pequeno apartamento e suas origens humildes em um restaurante renomado, onde seus pratos eram a sensação da cidade.
Mas faltava apenas uma coisa: encarar a família de Mark pela última vez. Ela os convidou formalmente, sob o pretexto de um jantar de reconciliação. A família, curiosa e ainda um pouco envergonhada, aceitou, pensando que iriam simplesmente lisonjear o ego dela. Mas Elodie havia preparado algo muito mais memorável. O jantar começou como de costume, refinado, preciso e excepcionalmente delicioso. Mas desta vez cada prato contava uma história, a história deles. Incorporava memórias de Mark, momentos conhecidos apenas pela família, sublimemente realçados pelo talento dela. Cada garfada era uma mistura de nostalgia e perfeição, fazendo-os perceber o quanto haviam subestimado a mulher que haviam afastado. Em seguida veio o ponto alto do espetáculo, um bolo monumental cuidadosamente decorado no qual estava inscrito: "Fui expulso, humilhado, e ainda assim transformei a dor em sucesso. Que esta lição o guie." Silêncio total. Com os olhos marejados e os rostos congelados pela emoção e vergonha, finalmente compreenderam. Elodie não apenas se vingara, como transcender a crueldade deles. Eles não detinham mais o poder. Ela se tornará a dona do próprio destino, e eles, meros espectadores de sua grandeza. Elodie levantou-se com um sorriso sereno nos lábios e declarou: "Eu não te odeio, mas nunca mais permitirei que você me subestime." Eles saíram do restaurante dela sem palavras e transformados pela lição. E enquanto Elodie observava os últimos raios de sol entrarem em sua sala de jantar, ela soube que finalmente havia encerrado aquele capítulo de sua vida. A dor estava lá, mas ela a transformará em força, em arte e em sucesso. E no coração da cidade, o nome de Elodie agora ressoava como de uma mulher que havia perdido tudo, para ganhar tudo,